Oi pessoal, então nós estamos dando início aqui à nossa aula 15 para o sexto ano B na matéria de História, aula 15 para o sexto ano B na matéria de História. E aí nós estamos dando início aqui ao nosso módulo 9, uma viagem pela América, Astecas, Maias e Incas, certo? E aí quando a gente fala sobre essa questão da viagem pela América, nós temos que entender alguns pontos. Até a descoberta do continente americano, lá no 12 de outubro de 1492, até esse momento, não se sabia nem da existência real do continente americano, nem da existência dos grupos que aqui existiam, certo? Então ali até 1492 da nossa era cristã, o que era conhecido? Era conhecido a Europa, a Ásia e a África. Esses três continentes que eles eram conhecidos e a vida humana acontecia nesses três continentes: Europa, Ásia e África. Outros continentes, por exemplo, a América e a Oceania, eram muito mais lendas do que conhecimentos reais, certo? Então, o que existia na América, ou até mesmo o que existia além do horizonte do litoral europeu, era muito. Era místico, certo? Porque durante muito tempo, as sociedades europeias, africanas, asiáticas viam o oceano como a terra dos monstros. Então, a navegação ela era algo muito difícil e quando acontecia, ela era algo muito perigosa, certo? O processo de navegação numa sociedade onde não existia nenhum tipo de tecnologia acessível era algo muito perigoso para a época. E aí então eles não saíam. Foi somente ali no final do século XV, a partir do final de 1450 em diante, que grupos europeus saíram em navegação com o objetivo de chegar não à América, mas eles tinham o objetivo de chegar até o continente asiático, certo? Por quê? Porque das Índias, ou seja, lá da região da Índia, vinham as famosas e tão desejadas especiarias. O que eram as especiarias? Eram temperos. E os temperos, então, era algo muito desejado pela comunidade europeia, porque é algo que não tinha na Europa. Então era algo de cobiça comercial, de desejo, né? E aí os grupos de navegação começam a sair de várias nações europeias com o objetivo de chegar até a Índia. Cada grupo ele decide fazer um caminho diferente. Então, ninguém podia fazer o mesmo caminho que alguma nação já estivesse usando, porque existia a questão da disputa por espaço. E aí então cada nação vai traçar um projeto de navegação para chegar a esse território. A Inglaterra, ela tem a ideia da circunnavegação, ou seja, ela daria a volta ao mundo, já que o mundo é redondo, e chegaria até a Ásia pelo outro lado. O que acontece? Na expedição liderada pelo navegador Cristóvão Colombo, quando ele sai da Inglaterra e vai para oeste, vai para o ocidente, no sentido de dar a volta ao mundo e chegar pelo outro lado do Oriente, ele dá de cara com um continente, que é a América. Quando Cristóvão Colombo chega na América, ele não sabia que continente era aquele, ele na verdade achava que tinha chegado na Índia,
Cristóvão Colombo acha que chegou na Índia, lá no continente asiático. Ele não tinha a mínima ideia que existia a América. E aí ele dá de cara com vários nativos, com uma população que já existia aqui no continente americano. Quando ele vê essa população e ele achando que estava na Índia, ele chama esses nativos de índios. Então, a expressão índio que a gente usa até hoje é uma expressão que que Cristóvão Colombo, usa quando quando Cristóvão Colombo chega na América, achando que tinha chegado na Índia, ele chama essa população de índios, certo? Então ele chama de índios, porque ele achou que tinha chegado naquele continente. Quando ele se dá conta que não chegou, mas sim que descobriu um novo continente, aí a gente vai ter a nossa relação aqui dentro e a descoberta das relações sociais que existiam dentro da América, certo? Então, o continente americano, ele tinha uma vida cultural em efervescência que o mundo europeu não conhecia, certo? Então, nós tínhamos uma vida cultural, uma vida econômica, uma vida social, que os povos nativos que aqui estavam já praticavam e que os europeus faziam uma mínima ideia da sua existência, certo? Quando a gente fala de América indígena, nós sempre lembramos desses três principais grupos aqui que fizeram parte do que a gente chama de América Espanhola, certo? Então, elas são descobertas ali pela ação espanhola, pela navegação espanhola. No processo de dominação, os espanhóis vão ocupar a região desses três grupos aqui dos nossos astecas, maias e incas, certo? Então, vamos lá. Astecas, maias e incas, eles estavam na região que ficou conhecida como América Espanhola. Os astecas estavam na região onde hoje é o México. Onde hoje é o México, ali era território asteca. Na península de Yucatán, ali na pontinha sul do México, existe uma península que chama Península de Yucatán. Na Península de Yucatán estavam os maias. E aqui na América do Sul, na costa oeste, estavam os incas. Então esses três grupos, eles são grupos de destaque que representam a particularidade cultural que existia na América antes da chegada dos europeus. Os astecas, eles estavam na região mexicana, mas eles vieram no processo do nomadismo do extremo norte do continente americano e se fixaram naquela região por uma questão religiosa, certo? Então a capital asteca, ela tinha o nome de Tenochtitlán, a qual existia uma lenda de que no processo de caminhada deles, o lugar de prosperidade seria onde eles encontrassem uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. E eles veem essa cena nessa região. Se você pega a bandeira do México, ainda hoje na bandeira do México, o símbolo da bandeira é um cacto com uma águia em cima devorando uma serpente. É um símbolo asteca, certo? Os maias estavam lá na península de Yucatán. Os maias, eles tinham um conhecimento em astronomia superior até o conhecimento que os europeus tinham, certo? Então, com muito menos recursos, os maias tinham um conhecimento sobre os astros muito maior que os europeus.
Então, os três aqui, astecas, maias, incas, eles eram politeístas. Os astecas, eles estavam esperando os deuses. Os maias, quando os espanhóis chegam, eles já percebem que os espanhóis de deuses não tinham nada, tá? E aí, os maias, eles tinham um conhecimento científico muito aprimorado para a realidade da época. E os incas, eles estavam aqui ao longo de toda a costa oeste da nossa América do Sul. Eles tinham capacidades de comunicação que só se tinha visto na China até o momento. Então eles conseguiam cruzar o continente, a América do Sul inteira, de norte a sul, em menos de 3 dias. Imagina para uma sociedade que não tem nenhum tipo de veículo de locomoção rápida, não tem carro, não tem moto, não tem caminhão, não tem avião, não tem helicóptero. Você conseguir fazer esse deslocamento em um período de tempo tão curto é um elemento tecnológico, certo? Os incas, eles ainda hoje são muito explorados, principalmente quando a gente fala lá da cidade de Machu Picchu, certo? A cidade de Machu Picchu, na verdade, ela já é uma cidade do período final da história inca, só que é uma região cheia de mistérios, onde a própria história, o próprio conhecimento sobre esse espaço ainda não foi todo desvendado. Por quê? Machu Picchu, essa cidade foi construída para proteger o líder inca em caso de invasão. Então que se sabe que quando os espanhóis invadiram e ao longo de toda aquela disputa por poder, várias pessoas fugiram para essa cidade. Só que essa cidade, ela não foi descoberta durante o processo de colonização espanhola. Ela foi descoberta muitos anos depois, praticamente muitos séculos depois. E quando ela foi descoberta, ela já estava em ruínas e não existia mais ninguém dentro dela. Não se sabe ainda hoje o que aconteceu com essa população, como que a população dessa cidade inteira desapareceu, certo? Por isso que Machu Picchu, ela é um dos principais sítios arqueológicos da cultura inca, certo, pessoal? Esses três grupos, eles não são únicos, tá? A gente não tá falando que existiam 3 grupos indígenas, astecas, maias e incas, não. Existia uma infinidade de grupos indígenas, mas esses 3 aqui, eles eram grupos de dominação. Eles eram dominadores, eles dominavam as outras comunidades indígenas. Daí a sua importância, daí o seu destaque. Certo? Muito do que nós conhecemos dessas comunidades e dessas culturas foram registradas pelos espanhóis no processo de dominação. Então, muito do que a gente conhece sobre astecas, maias e incas foi produzido pelos próprios espanhóis, foi escrito pelos próprios espanhóis no seu processo de dominação. Certo, pessoal? Então, vai ficar para vocês a atividade 1 da página 146. A atividade 1 da página 146. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.